para mim é motivo de muita alegria por mais uma vez eu estar aqui na tribuna do Senhor, né? No santo altar do Senhor para ministrar a palavra. Eu confesso que eu ensaiei bastante palavra ali, orei várias passagens na minha casa, né? Mas chegou que o Senhor falou, não, eu quero que você leia essa daqui. Aí, para confirmar, os jovens louvou um louvor. Aí o Senhor falou, é essa. Eu falei, então, senhorzinho, aqui. Glória a Deus. Eu quero estar lendo com os irmãos que fala aqui em Mateus 8, 23. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, e os despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, nos que perecemos. E eis que ele lhes disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Pode sentar, meus irmãos. A palavra do Senhor, né, vem dizer para mim e para você que o Senhor, né, estavam naquele barco, né, e eles iam, né, com Jesus naquele barco, e chegando uma certa hora ali, né, um certo local, né, glória a Deus, aleluia, se levantou um grande vento, uma grande tempestade, né, e eles ficaram apavorados, né, por quê? Porque aquela tempestade, eles, né, temeram, porque ali ia virar aquele barco, e todos temiam em morrer, né, aí eles começou, né, falou assim, foi lá, mestre, acorda, olha o tempo, né, a tempestade, o vento forte que se levantou, glória a Deus, aleluia, e aí Jesus, ali, ele estava ali dormindo, mas, meus irmãos, ele estava em espírito ali de oração, né, porque o nosso Deus vivia todo o tempo, né, espírito de oração, vigilante, né, ali ele falou assim, foi lá e repreendeu o vento, né, aquela grande tempestade, e falou, homens de pouca fé, por que temeis, né, por que temeis? Que quem estava no barco era Jesus, não era uma pessoa qualquer que estava naquele barco, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, que o Senhor fala para mim e para você, que a gente quando se levanta, né, uma grande tempestade na nossa vida, seja uma tempestade, né, financeira, na área da saúde, no nosso casamento, até mesmo na nossa família, no meio dos nossos filhos, nós tememos, né, meus irmãos? Nós temos esquecendo que quem está conosco é maior, que tem todo o poder, tem todo o domínio. O Senhor, ele fala que ele não perde o controle de nada, não perde batalha. Muitas vezes nós falamos assim, Senhor, olha, se levantou aquela grande tempestade na minha vida, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor manda dizer para mim e para você, que a todo momento, meus irmãos, Ele está do nosso lado, Ele está no nosso barco, e quando o Senhor está no nosso barco, está na nossa vida, glória a Deus, aleluia, por que nós vai temer? Nós não temos que temer, nós temos que confiar. Essa passagem quer dizer para mim e para você, glória a Deus, aleluia, da confiança que nós devemos ter no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Os nossos projetos, os nossos sonhos, glória a Deus, aleluia, o nosso casamento, irmãos, nós temos que confiar, esconder no Senhor, estar escondido nele, ter confiança nele, glória a Deus, aleluia, porque quando o Senhor, irmãos, está no nosso barco, pode ter certeza que vai vir. Não, o Senhor não diz para nós que não vai vir a luta, não vai vir o vento,
pelo vento. Não estamos livres, né, irmã, de passar pelo vento. É um vento na nossa casa, na área nossa ali familiar. Nós passamos muitas vezes pelo vento. Mas, glória a Deus, aleluia, se o Senhor está no nosso barco, para que nós vai temer? Nós tememos, né, irmãos, porque nós somos ser humano. Nós somos falhos. Mas o Senhor, glória a Deus, aleluia, vem ensinar para nós o poder dele e a grandeza dele. Que ele simples, irmãos, com um simples, né, levantar de mão, o Senhor acalmou. Porque o Senhor não precisa de muito para operar na minha vida e na sua vida. Basta uma palavra do Senhor Jesus na minha e na tua vida, para ele fazer um milagre, para ele operar. A gente fala assim, Senhor, somos falhos, né? Porque eu também sou falha, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós pomos o Senhor na parede, falando, Senhor, aquilo ali que o Senhor me prometeu, será que não vai cumprir? Mas Deus fala para nós, filho, quando eu estou no barco, quando eu chego na tua vida, eu chego para acalmar a tempestade, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus, todas as passagens, né, meu irmão, minha irmã, ele fala para nós, glória a Deus, aleluia, que é para nós ter fé. A Bíblia manda nós aqui ter fé. E é a nossa fé, irmãos. Porque o Senhor, muitas vezes, glória a Deus, aleluia, está do nosso lado. Está ali, a gente não está vendo o Senhor. E a gente ali, apavorado, né? Com certas tempestades que surgem, com certas provas, luta, a gente fala assim, Senhor, cadê o Senhor? Fazem como esse discípulo, começa a se apavorar. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor manda dizer para mim e para você, não temas. Viu, minha irmã aí que está com esse bebê no colo? Eu não conheço a sua vida, mas o Senhor manda dizer para você assim, acalma o teu coração. A tempestade que se levantou, minha irmã, não é para te matar. Manda o Senhor te dizer, é para você contar um lindo testemunho. Que o Senhor o Senhor quer ter um particular com você. O Senhor quer fazer a obra na sua vida. O Senhor manda falar para você, não tema a tempestade. Por mais que ela pareça, que ela vai te matar, que ela vai te jogar, vai te matar. Mas o Senhor manda dizer, Ele está no teu barco. E se Ele está no teu barco, Ele fala para você, filha, somente confia em mim, porque eu sou o dono da tua vitória. Quem vai fazer um milagre na tua vida é o Senhor. Ele manda dizer para você, eu não conheço, mas o Deus que eu sirvo e o Deus a qual você veio aqui buscar é o Deus que manda te falar para você, não temas a tempestade, viu? Porque ela não vai te matar, não. O Senhor está no controle da sua vida. Glória a Deus, aleluia. As palmas que louvam o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor fala para nós que nós temos que confiar somente nele. Depositar nossa confiança é só nele, irmãos. Porque nós às vezes estamos passando por um problema, né? Uma enfermidade. E a gente vai até o médico, né? E o médico ali dá um diagnóstico para nós. E nós ali se apavora, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Fica apavorado, temendo que aquela ali vai nos matar. Mas o Senhor manda dizer para mim e para você, glória a Deus, aleluia. Se Ele está na nossa vida, se nós confiamos nele, Ele é o médico dos médicos, Ele é o doutor dos doutores. Aqueles, né, meus irmãos, então, aqueles discípulos que andavam lado a lado com Jesus temeram, mas o Senhor fala que não é diferente. No dia de hoje, nós não vemos o nosso Senhor, né? Mas nós cremos que Ele está aqui. Ele está aqui para dar vitória para mim e para você. E para dizer que Ele está no nosso barco. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala para mim e para você, irmãos, usar a tua fé. Usar a nossa fé. Aquilo que nós for pedir para o Senhor, glória a Deus, aleluia. O Senhor fala, pede com fé. Pede que para
impossível. O Senhor fala para nós que não é impossível para Ele. A única coisa, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que impede o trabalhar do Senhor na minha e na tua vida é a falta de fé, nós não crer. Porque quando o Senhor promete algo para nós, glória a Deus, aleluia, Ele fala assim, ó, eu vou salvar alguém da tua casa. O tempo, meus irmãos, não é o meu e não é o seu. Glória a Deus, aleluia. O tempo, por que glória a Deus, aleluia? Porque o Senhor fala, né, que Ele dá tudo no tempo e na hora certa dele. Porque muitas vezes, glória a Deus, aleluia, nós não estamos preparados para receber algo do Senhor. E se o Senhor entregar antes para nós, né, irmã? Glória a Deus, aleluia, nós não vamos permanecer com aquela bênção. Então o Senhor manda dizer para nós que nós temos que confiar nele. A palavra do Senhor vem dizer sobre confiança. Porque Davi, né? O salmista Davi também, né? A palavra, ele confiava, ele temia, né? Ele falava, eu confio no Senhor, né? Ainda que os montes se abalem, ainda que ele não vê o fruto na videira, né? O Senhor manda falar que Ele é Ele. Então, aqui a Bíblia fala dos profetas, né? Glória a Deus, aleluia. Não só os discípulos, mas os profetas da Bíblia, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado naquela fornalha de fogo ardente, glória a Deus, aleluia. O que aconteceu? Eles temeram o Senhor e confiaram e tiveram fé que Jesus estava ali. Então não é diferente. O passado não é diferente de agora. O nosso Deus, Ele não deixou de operar. Ele operou no passado, opera no presente e opera no futuro, glória a Deus, aleluia. Ele não deixou de operar, não deixou de fazer milagres. Ele fala para nós temos que ter a fé, usar a nossa fé e confiança no Senhor. Se você estiver passando por algo, né, por uma luta, o que você faz? Você não deve confiar no seu vizinho da direita, no seu vizinho da esquerda, não deve confiar na irmã que está no altar ministrando, não deve confiar no irmão. Nós temos que confiar em quem? Somente no Senhor. Falar, Senhor, em Ti eu confio, em Ti eu deposito toda a minha confiança. Por mais, irmãos, que pareça que está tudo perdido, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor vem falar para nós que é a confiança que nós devemos ter nele, confiar somente nele, porque Ele é o único Deus que é capaz, irmãos, de entrar aonde a medicina não entra, aonde o médico não pode entrar, aonde o advogado não pode entrar, glória a Deus, aleluia, aonde, irmãos, o homem não pode entrar, glória a Deus, aleluia. O Senhor manda dizer para a igreja que Ele pode. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é o nosso general de guerra. E o Senhor manda dizer, eu não perco batalha. A batalha que eu entro para ganhar. Glória a Deus, aleluia. Mas tudo através do quê? Através da nossa fé e confiança no Senhor. Temos que confiar cada dia mais, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Porque a palavra do Senhor vem falando para nós, né? Que dias difíceis virão sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Virão dias, né, meus irmãos, difíceis. Então o que nós temos que fazer? Confiar no Senhor. Falar, Senhor, eu confio em Ti. Aquele que tem, né, meus irmãos, um processo na justiça. Eu não sei porquê, mas o Senhor está mandando eu dizer para a igreja. Aquele que tem um processo lá na justiça, né? Que muitas vezes está esquecido pelo homem, mas o Senhor manda dizer para vocês, por Ele não está esquecido. E Ele é quem vai assinar a nossa vitória. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu nunca canso de dizer que o Senhor é fiel. O Senhor nos livra todos os dias. Nós temos que confiar nele, porque todos os dias
Ele nos livra a todo momento. Glória a Deus, aleluia. Nós não estamos vendo, né, muitas coisas que acontecem conosco, com a nossa família, glória a Deus, aleluia. Nós não estamos vendo, né, meus irmãos? Mas o Senhor está a todo instante ali, livrando, guardando. Por quê? Porque a nossa confiança está nele. A nossa confiança, a nossa fé tem que ser depositada no Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, glória a Deus, aleluia. Não há Deus maior, não há nenhum Deus a não ser o nosso Deus. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus, meu Senhor, que pode fazer milagre, que pode ir em encontro aquela pessoa que você deixou, né? Às vezes a gente vem aqui para a igreja, né? Para a casa do Senhor, glória a Deus, aleluia. E deixa uma pessoa que nós tanto amamos lá, passando por um processo, né, meus irmãos? Mas nós temos que fazer o quê? Temos que confiar. Porque quando nós entramos para essa porta aqui é chamado casa de oração, né? Casa santa. Então, a partir do momento que nós entramos por estas portas, glória a Deus, aleluia, o Senhor manda dizer: confia somente em mim, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, Ele é maravilhoso, né, meus irmãos? Assim como os discípulos, né, confiou no Senhor, depositou a confiança no Senhor, assim temos que ser nós, né? Depositar a nossa confiança no Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. As palmas que louvam o nome do Senhor Jesus, irmão. Eu não te conheço, nem você. Eu não conheço vocês. Mas quando eu ministrava ali em cima, falava da tempestade no barco e da confiança que nós devemos ter no Senhor, o Espírito Santo de Deus mandava eu vir aqui falar com você. Confia no Senhor. Ele te trouxe aqui hoje. Vocês não entrou aqui em vão. Entrar atrás de uma resposta, de um abraço, que muitas vezes nós não tem da família, não tem de ninguém. Mas o Senhor trouxe vocês duas aqui hoje para falar com vocês, para dizer que Ele é maior do que essa depressão que está tentando te pegar, essa angústia que muitas vezes rola teu coração e você fala: mas por que isso? Ó Senhor, o Senhor manda te dizer para você que Ele está no barco, Ele está acalmando a tempestade e Ele manda dizer para você assim: és preciosa para mim, és escolhida, és preciosa, eu tenho uma obra na tua vida. O Senhor manda dizer: abre o teu coração para mim fazer a obra que eu tenho que fazer na tua vida, porque você é preciosa. Ainda que o mundo aí fora não te dê o valor, mas o Senhor manda te dizer para vocês que vocês são amadas, vocês são preciosas para o Senhor. Eu não conheço a vida de vocês, nunca vi vocês, mas o Deus a qual estou pregando a palavra dele, falando para vocês, é o Deus que quer virar o teu cativeiro, é o Deus que quer mudar toda a tua história, é o Deus que quer te abraçar, te acolher. Ele manda dizer para você que você é preciosa para Ele, viu? Recebe um abraço aqui do Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus te ama, jovem, viu? Ele manda dizer para você que Ele te ama muito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você também é amada pelo Pai, viu? O Pai te ama, você é preciosa para Ele. O Senhor manda dizer para você que Ele quer ter um algo com você, quer te pôr ali onde os jovens louvou a palavra, louvou o nome dEle. Ele quer pôr você ali para louvar, porque você é escolhida, o Senhor manda dizer para você. Recebe também um abraço do Senhor e leva a tua vitória para casa, em nome de Jesus. As palmas que louvam o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Então o Senhor manda dizer para nós
que nós devemos confiar no Senhor, temer, né? Somente o Senhor. E tudo, irmãos, devemos honrar e glorificar o nome do Senhor. Porque nada, o Senhor fala que nada é mérito nosso. Tudo é mérito do Senhor. Tudo que nós fazemos é mérito do Senhor. Tudo que nós ganhamos, glória a Deus, aleluia, é mérito do Senhor. Então a palavra do Senhor aqui vem falar para nós confiar, não temer a tempestade. Quando a tempestade se levantar na tua vida, você vai fazer o quê? Você vai orar, vai louvar, porque a oração, né, meus irmãos, ela quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra o jugo, irmão. Muitos jugos, né, são quebrados através da oração, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor manda dizer para mim e para você, quando se levantar, glória a Deus, aleluia, a tempestade, seja ela qual for a tempestade, da doença, da depressão, é para nós orar, louvar o Senhor, porque o Senhor não está dormindo, o Senhor só está ali, ó. Mas ele não quer dizer que porque ele está em silêncio, ele não está trabalhando. Muitas vezes nós falamos assim, Senhor, o Senhor está em silêncio, o Senhor não está trabalhando, não está me vendo, mas o Senhor está em silêncio, mas ele está trabalhando. Porque ele, irmãos, ele trabalha no mundo espiritual. O Senhor trabalha na nossa vida de uma maneira tão gloriosa, irmãos, tão maravilhosa, porque se nós for olhar para o nosso passado e olhar e falar assim, olha onde que eu estava, olha da situação que eu estava. Muitos aqui, eu creio, glória a Deus, aleluia, que já passou pelo hospital, né, meus irmãos? Já ficou lá numa cama internada, mas o Senhor foi aquele que foi de encontro, né? Então o Senhor está em silêncio, mas não é porque Ele está em silêncio que Ele não está trabalhando. Ele está em silêncio, mas Ele está ali operando, trabalhando, fazendo na minha vida e na tua vida a obra, está nos lapidando, está nos, né, acalmando ali, e nós confiamos no Senhor. Aí quando nós vemos a tempestade já acalmou. É assim que o Senhor fez, Ele acalmou a tempestade, e os discípulos ficaram maravilhados, né? Porque o nosso Deus, glória a Deus, aleluia, somente, né, meus irmãos, com uma palavra e com as mãos, né, que Ele levantou ali, Ele acalmou aquela fúria ali. Porque a tempestade, né, que se levanta, não quer dizer que é as águas que se levantou, né? Não, a tempestade que o Senhor vem dizer para mim e para você, glória a Deus, aleluia, é a tempestade dos problemas, né, meus irmãos? Porque o Senhor fala para mim e para você que na terra tereis aflição, né? Que nós não damos escape de ser provado. Não, nós somos ser humano. Porque até Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, Ele foi provado, Ele foi humilhado, Ele foi, meus irmãos, o Senhor passou por grande humilhação, carregou aquela cruz tão pesada por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos o direito de estar sentado nessas cadeiras, glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, somos privilegiados, glória a Deus, aleluia. Porque quantos no dia de hoje, meus irmãos, estão dentro de uma prisão, falando, como eu queria estar lá fora, como eu queria estar nesta cadeira, ouvindo a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, e não posso. Ou às vezes no fundo de uma maca, de uma cama, de um hospital, como eu queria estar lá e não posso. Ou mesmo, até mesmo, com uma depressão, né, meus irmãos? Lá, trancada naquele quarto, sem esperança de vida, falando assim, como eu queria estar. Quantos também, né, meus irmãos, que um dia esteve neste altar, glória a Deus, aleluia, falando do amor de Jesus, e hoje está lá no mundo, não tem mais força
força para voltar para cá. Então nós que temos este privilégio, que estamos aqui, glória a Deus, aleluia, a gente estamos privilegiados, porque o Senhor nos escolheu, irmãos. Porque eu falo, Senhor, obrigada que o Senhor me escolheu a tua igreja para estar aqui, porque tudo isso, meus irmãos, são de graça, a palavra do Senhor. O Senhor, glória a Deus, aleluia, Ele não cobra nada de nós. A única coisa que o Senhor requer, né, irmã crente, é a nossa fidelidade, a nossa fé. Glória a Deus, aleluia. A fé que nós temos que ter em Jesus, depositada nele. A confiança é somente isso, né, irmão Lucas, que o Senhor pede para nós. É confiança e fé. Então, o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu falo, o Senhor, dia após dia, vai nos lapidando, vai nos ensinando. Porque quando nós chegamos aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia, nós chegamos cheios de defeitos, cheios de lepra, cheios de doença, né? Doença não é da carne, irmãos, é da alma, do espírito. Chegamos aqui todo doente, e o Senhor nos dá um banho de misericórdia, nos lava com o sangue carmesim dele. Glória a Deus, aleluia. Basta nós fazer o quê? Confiar e abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, o que nos liberta é a palavra. Se nós damos crédito à palavra, deixamos ela entrar na nossa vida, glória a Deus, aleluia, no meu e no teu coração, ela vai fazer efeito. Ela é como uma semente lançada. Por isso que o Senhor fala, glória a Deus, aleluia, que nosso coração tem que ser uma terra fértil, uma terra boa, para a palavra do Senhor entrar e fazer, e brotar, e dar frutos no nosso coração. Para nós um dia, irmãos, porque o Senhor nos capacita, glória a Deus, aleluia, e para ajudar outras pessoas que estão passando pelo vale, outras pessoas que estão passando pela tempestade. O Senhor, glória a Deus, aleluia, nos capacita para nós ajudarmos as outras pessoas, para nós pregarmos para as pessoas e de fazer, né, a vontade do Senhor, falar da palavra dele. Muitas vezes nós falamos uma palavra somente: Jesus te ama, você é importante para Jesus. Ali muitas vezes cura a alma da pessoa, porque é o Senhor que está, porque a palavra do Senhor, ela não é nossa. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, falar do amor de Jesus é maravilhoso. Como é lindo falar do amor de Jesus. O Senhor é maravilhoso para nós. Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra para a meditação da igreja, porque o Senhor está no seu barco. Não temam quando ela se levantar, a tempestade. Ou se a tempestade já se levantou, somente clama, confia, fala: Senhor, tenha fé. Eu creio que tudo vai passar. Porque o Senhor fala para mim e para você, glória a Deus, aleluia, não há choro que dure para sempre. Ele pode durar a noite toda, mas pelo amanhecer vem a alegria do Senhor para mim e para você, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, foi até aqui que o Senhor me ordenou, né, que eu passasse. Eu somente vou passar algo aqui para essa irmã aqui, mãe desta jovem aí, a irmã. Levanta a sua mão, minha irmã. O Senhor manda dizer para você que essa depressão que tem ruinado a tua vida, tem tentado pegar você, o Senhor manda falar para você: o remédio é Jesus Cristo, a cura é Jesus, Ele é a cura, Ele está no teu barco, como foi pregado aqui, você não está sozinha. O Senhor manda dizer para você, ainda que você fale assim: estou sozinha, caminhando sozinha, sem força, mas o Senhor manda dizer
dizer para você, Ele é a tua força. Ele manda dizer para você, abre o coração para Ele. Continua vindo mesmo para o Senhor realizar a obra que Ele tem para fazer na tua vida. E o Senhor manda dizer mais para você. Você é especial para Ele. Ele te ama. Ele ama tanto você que Ele morreu naquela cruz do Calvário. Por mim, por você, pela igreja. Mas Ele manda dizer para você. E você é especial, viu, irmã? Recebe a vitória da parte do Senhor. Irmãos, é até aqui que o Senhor me ordenou, né? Que eu fosse, né? Que a palavra do Senhor. Eu já quero estar agradecendo a minha rica oportunidade. Eu quero aqui estar passando um voto. Você que sentir da parte do Senhor de fazer um voto a favor da sua casa, um voto, né, com o Senhor, faça, irmãos. O Senhor não fala para você a quantidade, não. Ele não impõe quantidade. Ele fala para você fazer de coração. Faça em favor da tua casa, em favor de uma porta que você quer que o Senhor abra para alguém, até mesmo para você. Se você tem, né, vontade, né, de ver alguém aqui na presença do Senhor, porque eu tenho, né, meus irmãos? Eu tenho um sonho, eu tenho muito no meu coração de ver minha família aqui. Não só todos aqui na presença do Senhor, louvando, exaltando o nome do Senhor. Tenho o sonho de ver meu filho aqui na tribuna, aqui, pregando a palavra do Senhor. Mas eu creio que um dia o Senhor vai pôr minha família aqui para pregar a palavra, para louvar, porque o que o Senhor fala, Ele cumpre na nossa vida. Irmãos, é até aqui, né, que o Senhor me ordenou que eu fosse, né, que eu falasse da palavra, né. Aquilo, meus irmãos, que eu não soube expressar para você, que o Espírito Santo de Deus venha expressar no teu coração, venha a fazer a obra no teu coração. E eu já quero estar passando para a irmã Jaiane. Recebe a serva do Senhor, irmãos, com palmas para Jesus.